Boa noite a todos, a paz do Senhor. Você que está aí nessa noite de sábado, quero falar com você a respeito de uma reflexão de vida, né? Uma reflexão bíblica que atinge todos nós, né? Como eu coloquei aí no tema dessa mensagem, a respeito da mulher de Jó. Nós sabemos muito bem, você que caminha pela palavra de Deus, você que serve a Deus, você que é um servo de Deus, até você que não é, até você que não é um cristão, talvez é só um simpatizante da fé, frequenta alguma igreja, catolicismo, um evangélico. Você conhece essa história. Você conhece a história de Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal, né? E nós sabemos que estavam reunidos os filhos de Deus, né? Uma reunião com o Senhor, onde Satanás compareceu. Do nada ele apareceu lá e Deus disse: de onde vem Satanás? Ele de rodear a terra e passear por ela. E Deus fez a ele uma indagação: tem visto o meu servo Jó? Não há homem como ele, temente a Deus, reto, né, justo, se desvia do mal, íntegro, né? Um homem padrão, biblicamente falando. E nós sabemos o que aconteceu. O diabo, ele fez um desafio, né? Podemos dizer assim. Olha, ele também tem tudo, né? Você dá tudo a ele. O cara mais rico da região, né? Você enche ele de bens, de riquezas, de muito gado, né? Muito próspero, tem 7 filhos, 3 filhas, uma bela esposa, né? E Deus permitiu que, através dos poderes diabólicos de Satanás, os poderes que nós sabemos que ele tem poder, ele não é nenhum boneco adestrado, ele não é nenhum um personagem de historinha, né, com um garfo, chifre e um rabo. Ele tem poder. Não mais do que Deus, mas ele tem poder para destruir vidas, para acabar com famílias, com casamentos. Ele usa do pecado, dos desejos da carne, do homem, da mulher, dos jovens, usa do ódio no coração das pessoas, ele usa e se aproveita da soberba, do orgulho, da arrogância, né, da ganância. E ele projeta planos malignos para destruir, para acabar com vidas em todos os aspectos, tanto no casamento, como nas finanças, como na empresa. Todos os aspectos da vida ele tem operado e ele tem tido muito êxito. Isso é uma grande verdade. Porque a cada vez a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade se multiplicou. E eu costumo dizer que sem o pecado, o diabo ele não pode fazer nada, porque o pecado é o alicerce, é a coluna que sustenta o inferno. O
pecado ele é a obra-prima de Satanás, porque sem o pecado o diabo não pode fazer nada. Ele estaria com as mãos atadas, né? Como ele poderia instigar alguém a cometer um pecado se aquela pessoa não tivesse aquela inclinação, né? E a palavra de Deus diz que cada um de nós é tentado de acordo com as nossas concupiscências, com nossos desejos. Cada um de nós é tentado nas nossas fraquezas, naquilo que nós mais almejamos, naquilo que nós mais desejamos. Então ele entrou com isso, né? Não que ele tentou o Jó, ele foi lá e arrebentou com tudo. Ele acabou com a fazenda de Jó, ele acabou com os animais, ele matou os filhos e filhas de Jó, deixou ele em uma situação precária, como se não bastasse, foi lá e colocou nele uma lepra, desde a planta dos pés até o alto da cabeça daquele homem, e aquele homem ficou numa situação mendigância, numa situação onde ele estava no meio das cinzas, coçando as suas feridas purulentas com cacos de telha, né? Isso é muito triste, isso é terrível. Nós não estamos falando aqui de alguém que cometeu um assassinato, não estamos falando aqui de alguém que era um adúltero, que vivia nos prostíbulos daquela cidade. Nós não estamos falando de um homem que era matador de aluguel ou psicopata. Nós não estamos falando de um ladrão, de um estelionatário. Não estamos falando de alguém que era instrumento do diabo na terra. Não, nós não estamos falando de uma pessoa assim. Nós estamos aqui falando de alguém que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era tão temente a Deus que ele oferecia sacrifícios ao Senhor pelos pecados dos seus filhos, né? Nós não vemos a palavra de Deus dizer que ele oferecia pelos seus pecados, mas pelos pecados dos seus filhos. Ele tinha temor a Deus, ele temia ao Senhor. E ele queria que a sua família fosse um padrão, não só a vida dele, mas a da sua família também. Depois de dias, esse homem passando por todos esses escárnios, passando por toda essa penúria, esse sofrimento, essa dor de perder seus filhos. Meu irmão, Jó quebrou de um dia para o outro. A palavra de Deus diz que antes, enquanto um estava falando, dando uma notícia de uma desgraça, estando um ainda falando, veio o outro para dar a notícia de outra desgraça, de outra tragédia, né? De um dia para o outro ele quebrou. Ele era o homem mais rico do Oriente e quebrou. Ele ficou pobre. E como se não bastasse, ele fez um velório extraordinário, um velório de 10 filhos, né? Então esse homem, ele não tinha como, ele não tinha, né? Às vezes é complicado a gente tentar ficar cavando as coisas, parafraseando uma coisa ou outra. E em nenhum momento ele atribuiu culpa a Deus. Alguns dos seus amigos o visitaram, ficaram por um período calados, só apenas olhando o sofrimento daquele homem, né? E daí a pouco começaram a julgar. Olha, Jó, abre o jogo aí, fala logo o nome dessa mulher que você estava adulterando. Estou parafraseando, viu, irmão? Abre logo o jogo aí, quem foi que você deu o cano, quem é que você passou a perna aí para poder ter todas aquelas riquezas. Aquilo lá era dinheiro sujo, era negócio sujo.
Abre logo o jogo, porque não tem cabimento um sofrimento tão grande imputado por Deus numa pessoa que está no caminho correto. E a mulher dele sabia disso. A mulher dele sabia que ele era um homem íntegro. A mulher de Jó. Ela sabia que ele era um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um bom pai, um bom esposo. Ele era um pai de família, um homem que administrava o seu negócio, as suas finanças, a sua fazenda. Um homem que, quando seus filhos estavam na baderna, na curtição, ele estava orando a Deus e oferecendo sacrifícios para expiar os pecados dos seus filhos. A esposa dele sabia disso. Nada melhor para falar da vida de um homem do que a esposa dele, quando a esposa tem caráter, claro. Quando é uma esposa sincera, uma mulher temente a Deus, uma mulher submissa ao seu esposo, não no sentido de obedecer às suas ordens machistas, mas fazendo o seu papel de esposa, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando e educando os filhos, orando pela família, fazendo o papel dela. Nada melhor do que uma esposa para você saber quem é o homem que está dentro de casa. O homem como pai, como marido, como homem, como provedor, protetor, como sacerdote, como servo. Nada melhor do que a esposa. Inclusive tem algumas denominações que quando ela recebe um obreiro que vem de outro lugar, de outra denominação, de outra cidade, existe um sistema de crivo que aquele obreiro tem que passar, e uma das fases desse crivo é chamar a esposa daquele homem, daquele obreiro, né, a partir do diaconato, o presbítero, o evangelista, né, para saber quem é aquele homem dentro do seu lar, né. Então a esposa ela é convocada a uma reunião com alguns pastores sem a presença do marido para poder ela ou aprovar ou sacramentar aquele homem. Isso é bom. Isso é muito bom, porque nós vemos que na igreja de Éfeso era feita uma peneira para poder receber as pessoas, né? A igreja de Éfeso era uma igreja que ela tinha uma doutrina, ela tinha um cuidado com o que era dito em cima do altar, o que era ensinado naquela sinagoga, naquela igreja na Ásia. E ela tinha um cuidado extremo na hora de receber alguém, né? E, inclusive, Jesus ele disse assim, que vocês têm muito cuidado em selecionar aqueles que dizem que são apóstolos e não são. Então nós temos aí, no caso da mulher de Jó, uma mulher que era testemunha era testemunha fiel e verdadeira, né? Se assim podemos dizer, do caráter daquele homem, da intimidade que ele tinha com o Senhor, da sua obediência, da sua integridade diante de Deus. E essa mulher, ela chega perto dele e vê aquele homem cheio de feridas purulentas e cheias de sangue, e aquele trem esquisito, aquela pele toda enrugada, branca, saindo os pedaços, e ela disse, sujeito, você ainda mantém a tua integridade a esse Deus. Tu é um camarada que não tem como te entender. Você serve a ele, você tem mantido a sua integridade todos esses anos, você é um homem que é íntegro, reto, você o teme, você se desvia do mal para poder agradá-lo, para não aborrecer a esse Deus.
e ele deixa acontecer um negócio com você dessa maneira, um negócio com a nossa família. Olha só o que ele permitiu, o que aconteceu. Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí a resposta de Jó, nós sabemos como foi, tem até um hino aí, né? Fala como louca. Você fala como uma louca. Ele não chamou ela de louca. Ele não disse, você é louca. Não, ele não disse isso. Ele disse, tu fala como uma louca. Recebemos de Deus o bem, porque não podemos receber também o mal. Nu eu vim para esse mundo, nu eu também vou voltar. Deus me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele, o que me traz assim uma certa revelação, que ele diz assim, tu fala como uma louca. Ele não chamou a mulher dele de louca. Ou seja, ela não falou aquilo ali como uma loucura, que ela não soubesse o que estava falando. Ela tinha também um certo conhecimento, irmão. Ela tinha também uma certa aproximação, porque ela dormia com aquele homem, acordava com aquele homem, ela via os atos daquele homem que referentes a Deus, a sua dedicação em servi-lo, em orar a Deus, em buscar ao Senhor. Ela via aquele homem saindo para um sacrifício, para oferecer sacrifício pelo pecado dos filhos. Então, ela não era totalmente ignorante, irmão, porque não tem como a gente também afirmar, porque a palavra de Deus não nos dá essa certeza a respeito dessa mulher. Mas o que eu quero falar a respeito dessa mulher, meu irmão, é o contrário do que eu ouço de muitos pregadores, inclusive mulheres. Já ouvi muito, irmão, isso. Muito. As pessoas julgarem essa mulher por ela proferir essa frase. Tu ainda mantenha a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Irmão, eu fico às vezes pensando o que tem na mente de um ser humano sem compaixão. Eu fico às vezes pensando o que tem na cabeça, no pensamento e no coração de alguém que não tem compaixão, que não tem vontade alguma de ajudar o seu próximo, de chorar pela dor do seu próximo. Eu estou falando de pessoas do seu próximo, próximo mesmo, entendeu? Bem próximo. Próximo ao extremo, não estou dizendo porque o seu próximo ele também é aquele mendigo que está ali vigiando um carro para mais tarde tomar uma garrafa de cachaça. Ele também é o seu próximo. Até porque quando Jesus ele contou aquela parábola do bom samaritano, né, foi feita uma pergunta da parte dos fariseus. Ele disse assim, qual é o maior mandamento, mestre? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todas as tuas forças. E eles aplaudiram o mestre. E ele disse, e ao próximo como a ti mesmo. Aí um dos magistrados ali do Sinédrio disse, mas quem é o meu próximo? Aí ele contou a parábola do bom samaritano e acabou com a raça daqueles homens, porque ele disse a respeito do cara que estava lá caído, né? Porque o judeu, irmão, o judeu e o samaritano, eles não se dão bem. Nós sabemos disso, você que não sabe, fique sabendo agora.
Eles têm uma rixa, eles têm uma guerra. E eu não vou entrar na parte teológica disso, senão vai se estender demais, a gente vai sair do raciocínio, né? Então, outra hora a gente fala disso. Mas eles têm uma treta, né? Se assim eu posso dizer. Ao ponto de Jesus chegar e dizer que tinha um homem, um viajante, que tinha sido assaltado numa estrada deserta e passou um levita, né? Um homem da tribo de Levi, que era responsável, nós sabemos que o levita é responsável pelas coisas do templo, pela manutenção do templo, pelo cuidado no templo, pelas coisas que são mais próximas do Senhor. Naquele tempo, o templo, né? E ele passou e deu uma olhada assim e falou, rapaz, o negócio aqui foi feio, eu vou sair fora daqui antes que sobre para mim. E saiu fora. Aí depois veio o sacerdote, sabe? O sacerdote com suas longas vestes, né? O seu filactério, suas barbas longas, sua túnica, né? E ele foi passando e falou, rapaz do céu, né? Cara, também, quem mandou passar por aqui, né? Não tem nada a ver com isso, eu tenho que ir ali pregar uma mensagem, eu tenho que levar uma palavra ali, é um congresso, né? De varões. E o levita já tinha passado na frente, né? Tinha que se encontrar com os outros músicos, né? Para poder afinar os instrumentos. Falou, não dá, não vou atrasar. E o louvor não dá, tem que, né? O momento do louvor lá na igreja tá para começar e não dá. Aí Jesus fala que veio um samaritano, irmão. Um samaritano. E ajudou aquele viajante. Colocou azeite em suas feridas, o levou até uma pousada, pagou a estadia. Eu fico imaginando, irmão, o tanto que eu vou falar para você aqui, porque essa palavra do bom samaritano, ela está falando que é mais fácil a gente conseguir ajuda quando a gente está passando por penúria, quando a gente está passando por problemas. É mais fácil a gente conseguir ajuda de quem nunca ouviu o Evangelho, de quem nunca ouviu falar de Jesus, do que daqueles que estão dentro de uma igreja. Porque aqueles que estão dentro de uma igreja, você sabe o que eles falam? Da mulher de Jó. Eles xingam ela de tudo quanto é nome, irmão. Só que um xingamento sem baixo calão. Eles falam que ela é incrédula, eles chamam ela de blasfemadora. Eles dizem que ela é uma mulher que não é digna. Eu ouvi já falar que não é digna nem de abrir a boca para falar no nome de Deus, para falar desse jeito. Ela devia ter a mesma fé que o marido dela. Meu irmão, essa mulher, eu acredito firmemente que se fosse só os bens, ela não tinha chegado a esse ponto. Mas essa mulher enterrou 10 filhos de uma vez, irmão. Você já perdeu um filho? Você que tem esse pensamento para julgar essa mulher, chamar ela de blasfemadora, e você acha que deve chamar, não sei. Você já perdeu, já viu alguma vez algum ente querido seu, mas muito querido, um homem que você ama, a esposa que você ama, você pregador que também desce o pau na mulher de Jó, a esposa ou um filho num leito de um hospital com câncer ou com uma doença avassaladora que
Ele está à beira da morte. Você já passou por isso alguma vez? Você já passou por isso ao ponto de você questionar a Deus por que está acontecendo aquilo? Para que está acontecendo aquilo? Eu já ouvi pessoas dizerem que se fulano morrer, eu não sirvo mais a Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem que se o senhor levar meu marido, que se o senhor levar minha esposa, se o senhor levar meu filho, eu não entro mais numa igreja. Não quero mais saber de ti. Ah, mas isso aí é porque não tem fé. Isso aí é porque não conhece a Deus. Isso aí é porque é blasfemador. Meu irmão, quem não conhece a Deus é você, que é incapaz de entender a dor do seu próximo. É você que não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus é você, que tem uma Bíblia na mão, que vai louvar na igreja, que vai pregar na igreja, e o seu próximo, ao seu lado, o irmão, o varão, a irmã, está passando necessidade, não tem às vezes o que comer em casa, e você sabe disso, e você prefere dizer, sabe o quê? As mesmas coisas que os amigos de Jó fizeram, está em pecado. Está passando por isso porque está em pecado. Está passando fome porque está em pecado. Está pagando o preço. Você com a sua língua emprestada ao diabo, você faz esse tipo de comentário. Inclusive até em cima do altar com o microfone na mão. Aí quando é com você, é prova. Quando é com os outros, é pecado. Já observou como tanto que você é hipócrita, o tanto que tem muitos pregadores hipócritas e irmãs e bispos e apóstolos e raio que o parta, que inventam tantos e tantos nomes para poder se promover cada vez mais, e eles dizem, quando eles estão passando por alguma coisa, e eles sabem no íntimo do coração deles que é porque eles estão colhendo um fruto podre de uma semente que eles plantaram, eles dizem que é prova. Mas quando é na vida dos outros é pecado. Ah, passou por aqui porque quis. Se tivesse passado por ali onde tem gente, não tinha acontecido. Vai foi passar num lugar deserto, levou uma pizza, está aí morrendo. Eu vou sair fora que eu tenho uma mensagem para pregar ali. Está passando necessidade porque não tem fé. Porque não é dizimista, não é ofertante, não faz nada da igreja, não vem limpar a igreja, aí, ó, só vive na prova. É Deus pesando a mão. Irmãos, eu tenho um nojo tão grande da religiosidade desse povo. Dessas igrejas que são cheias de regras, cheias de doutrinas de homens, que não pode cortar um cabelo, que não pode deixar uma barba crescer, que não pode usar uma bermuda, você não pode ir a um estádio de futebol, né? Você não pode subir no altar sem uma gravata enrolada no pescoço, mas você pode adulterar, você pode ver pornografia escondido, você pode fazer tanta coisa escondida por trás nas redes sociais, você pode ter amante, você pode meter a língua no teu próximo, você pode inclusive ver o teu próximo passando necessidade e não ajudar ele, né? Isso aí pode. Você pode ter um carro novo e passar pelo seu irmão e às vezes está chovendo e você não oferecer uma carona porque ele está com os pés sujos de lama, mas você não tem água em casa para lavar os tapetes do carro, né? Então assim, eu tenho nojo. E cada dia que passa eu estou com mais nojo ainda. Entendeu? De algumas denominações, que algumas inclusive eram de Deus e hoje quem está comandando elas é o diabo. Infiltrou-se ali o espírito maligno, onde só se fala de bênçãos, onde só se fala de prosperidade, que antes cobrava santidade, antes tinha vida de oração, antes tinha
ajudas a uns aos outros, não, mas hoje é arrecadar. Vamos arrecadar cada vez mais. São congressos que são gastados 200, 300 mil reais. Congresso de irmãs, congresso de barões, que são gastados 300 mil conto. E se paga 20 mil a um cantor para ele cantar 3, 4 louvores. E se paga 7, 10 mil a um pregador que só fala besteira. E ali ninguém se converte, ali ninguém se rende aos pés de Jesus, porque não é falado de pecado, só é falado de prosperidade, só é dado estratégia para vencer. E é uma grande palhaçada, entendeu? Uma grande besteira, onde pessoas estão caminhando para o inferno com Bíblia e tudo. E o que a gente tem visto é a pior geração que já pisou nesse solo, que carrega uma Bíblia. Diz que é crente. É não, irmão. É não. O que eu acredito é que você que age dessa maneira, que as pessoas que agem dessa maneira, são pessoas hipócritas que nunca ouviram o Evangelho. São pessoas que só olham para o seu próprio umbigo. Que para ela é mais importante pregar uma mensagem para julgar os outros, para falar da mulher de Jó, por exemplo, falar que ela é uma mulher blasfemadora, uma mulher que não tem fé, do que ajudar o seu próximo. Do que estender a mão, do que se compadecer. E eu falo próximo, próximo mesmo. Quantas pessoas tem, às vezes você está passando, irmão. Quantas vezes você que está passando aí por tristezas, você que está passando por problemas na família, às vezes problema no casamento, e às vezes você desabafa com alguém, você confia, e daqui a pouco o seu nome está na boca do povo. Quantas vezes você passou por problemas de saúde, problemas com enfermidades na sua casa, ou com você mesmo, ou com o seu cônjuge, ou com seus filhos. E às vezes todo mundo está sabendo, irmão. Os irmãos da igreja estão sabendo. Seus familiares estão sabendo. Irmãos, tios, pai, mãe, está todo mundo sabendo, e às vezes as pessoas passam como se você nem existisse, manda uma mensagem para você, para saber como é que está, para saber se já morreu, para saber se está precisando de alguma coisa, de uma esmola, né? Ou de um prato de arroz, ou de uma cartela de remédio, né? Pessoas que têm o mesmo sangue que você, que hoje em dia isso não tem mais nenhum significado, de tão grande que cresceu a arrogância, de tão grande que cresceu o orgulho, de tão grande que está a iniquidade, que Jesus ele disse que chegará o dia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E isso já está acontecendo. As pessoas não ligam mais para nada, apenas para elas próprias. E quando você estiver passando por algum problema desse tipo, você pode ter certeza que você vai ter 99% para te julgar. Você vai ter 99,9% para te julgar. E apenas 1% para estender a mão a você. 0,9 não, 0,1% para poder estender a mão a você, que às vezes clama a Deus, tem clamado a Deus por socorro, e para que Ele abra portas, para que Ele toque no coração de pessoas, para poder te ajudar com alguma coisa. Mas o coração das pessoas estão voltadas, como disse Jesus também, que nos últimos tempos as pessoas estariam como nos dias de Noé.
Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Aí como Deus vai tocar no coração de um infeliz que está preocupado apenas em encher o seu bucho, apenas em conquistar, apenas em trabalhar para si próprio, apenas em pregar uma palavra para poder ganhar oferta, ou então apenas em prosperar, apenas em trocar de carro, apenas em comprar uma geladeira nova, apenas em... Sabe, ele não está preocupado com nada que Jesus ensinou, ele está preocupado com ele. E aí, acaba que Deus faz um milagre quando ele quer fazer, porque ninguém ajuda não, irmão. Hoje em dia nós estamos vivendo num período que é o período mais negro da história. O século XV, que foi chamado, foi tirado a Bíblia, a caça às bruxas, né, a Inquisição papal. Essa geração está colocando aquela época no bolso. De tão má que é essa geração. Pessoas que não conseguem sentar 10 minutos em uma mesa e comer com você num restaurante, trocando uma ideia, batendo um papo, falando de qualquer assunto, porque o inferno do telefone não deixa. Quantas pessoas, quantos casais hoje em dia não batem mais um papo, não conversam, porque o inferno do celular não deixa. As pessoas estão cada vez mais egoístas, estão cada vez mais egocêntricas, elas se tornaram, sabe, elas se tornaram adoradoras de si próprias, dentro das igrejas, irmão. Dentro das igrejas, elas não querem saber se você está precisando de ajuda. Elas não querem saber se você está precisando de socorro. Elas querem que você se lasque. Então eu quero dizer a você que elas não estão nem aí, do mesmo jeito que elas abrem a boca para dizer que a mulher de Jó é incrédula, que ela é maluca, como é que ela fala assim de Deus? Como é que ela manda o marido amaldiçoar a Deus? Elas falam de você. Elas não querem saber do sofrimento. Aquela mulher enterrou 10 filhos de uma lapada só, irmão. Ela enterrou 10 filhos de uma vez. Foi um velório, como é que eu posso dizer? Um mutirão de velório, irmão. Foi 10 de uma vez só. 10 caixões, 10 covas, 10 cruzes, 10 coroas de flores, tudo para os filhos dela. E você, ao invés de se compadecer da pessoa que está passando por uma grande tristeza, um grande problema na vida dela, um problema com doenças, Pai do Senhor, irmão Fábio, como é que tá as coisas? Sumiu, né, varão? Como é que tá? Passando por enfermidades, passando até por perdas de entes queridos. E às vezes aquele processo, ele vai indo, ninguém tá nem aí, sabe? Aí quando a pessoa morre, aí vai lá dar as condolências. Irmão, não vá não. Não vá não, deixa acabar de se arrebentar, porque você ajudou a pessoa a se arrebentar. Quando você nega assistência, omissão é morte. Quando você se omite a ajudar, quando você nega uma palavra de conforto, quando você sovina uma ajuda, quer seja financeira, quer seja intelectual, quer seja psicológica, quer seja ela com um alimento, quer seja ela com remédio, quer seja ela com um telefonema, uma mensagem, quando você nega isso, você também está ajudando porque essa pessoa sofra mais. Porque essa pessoa, ela bota assim na cabeça dela, ninguém está nem aí para mim. Só eu e Deus.
Ainda bem que tem Deus, porque Deus substitui todas essas pessoas que negam ajuda a você. Todas essas pessoas que negam conforto a você. Todas essas pessoas que negam aquilo que Deus mandou elas fazerem. Seu irmão pediu para você caminhar uma milha, ande com ele 2, pediu a capa dentro da minha túnica. Eu dou nada, eu vou andar nada a pé com esse cara. Eu vou na casa dele nada. Deixa ele se arrebentar para lá, eu tenho mais o que fazer, eu tenho minhas coisas para conquistar. Quantas pessoas, irmão, me diga, quantas pessoas estão sabendo que você está passando por um problema e quantas delas foram à sua casa ou te mandaram alguma mensagem? Quantos irmãos que estão na igreja, que conhecem, que tem seu número, tem seu telefone, sabe que você está passando por aquilo, mas não te mandam uma mensagem? Quantos familiares que é sangue seu? Hoje em dia até mosquito tem seu sangue, né? E sangue não quer dizer muita coisa, né? Sangue, família é muito além de DNA. É muito além disso. Né? DNA, ele só comprova que você veio de uma linhagem. Entendeu? Mas nem sempre o DNA, ele favorece para que você seja amado ou que você ame alguém. Né? Isso aí é fato. Mas quantas pessoas, irmão, estão estendendo a mão a você que está passando agora por esses perrengues, essas tristezas, embora essas tristezas elas sejam necessárias no processo de Deus na nossa vida. Ontem eu vi uma mensagem, uma publicação, eu acho que ela está bem próxima aqui. Vou até ler ela para você na íntegra aqui. Quem escreveu foi Charles Spurgeon. Não pense, crente, que suas tristezas estão fora dos planos de Deus. Elas são partes necessárias dele. Então isso é uma grande verdade, irmão. Isso é uma grande verdade que nós temos que abraçar. Porque quando nós não temos, como esse tempo está agora, pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais individualistas, quando nós não temos mais a quem recorrer, embora recorremos a Deus todos os instantes, e eu creio firmemente que você pode ver que todas as vezes que Deus ia fazer alguma coisa a alguém, quase todas, né, ele fazia diretamente, mas muitas das vezes ele usava um servo para fazer, para dar um recado ou para fazer um milagre, como o profeta Elias, o profeta Eliseu, né? Como o profeta Natan levava mensagens a Davi, como o profeta Samuel, né? E outros servos de Deus. E nós às vezes não vemos mais. Você às vezes está na sua casa orando e fala: Senhor, usa um servo teu para trazer uma palavra. E não aparece ninguém, irmão. É Deus que não quer, irmão? Ou é porque as pessoas não têm mais o compromisso de ter a intimidade com Deus e o interesse de ajudar o próximo? E o interesse dela é cada vez mais se projetar em meio ao povo de Deus, em meio ao evangelicalismo, no meio dos falsos profetas, os falsos crentes, aonde a palavra de Deus diz assim: olha, esses aí são do mundo, falam da parte do mundo. Os apóstolos, pastores, 95% deles falam da parte do mundo. Eles são do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, é todo mundo do mundo, esse povo. 95% dessas igrejas que estão abertas aí é mundo, irmão, é mundo. Porque só fala da parte do mundo. Você não vê falar de santidade, você não vê falar de renúncia, você não vê falar de amor ao próximo, você não vê falar você vê falar muito de campanha, prosperidade, né? Vamos conquistar, grande conquista, grande campanha disso, daquilo.
É uma pouca vergonha, meu irmão. Não sei como é que Deus ainda não acabou com tudo isso. E aí não vem ninguém na sua casa. E aí Deus faz um milagre. Irmão, Deus vai fazer um milagre. Isso aí eu sei. E se Ele não fizer, pastor, Ele continua sendo Deus. Se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. É triste falar isso. É dolorido falar isso. Pastor, mas se Ele não fizer o milagre, eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu tenho medo de, se acontecer alguma coisa, eu não ir mais para a igreja. Irmão, você é ser humano. Você é cheio de falhas, cheio de limitações. Como aquela mulher disse na hora do desespero dela, quando ela tinha acabado de enterrar há poucos dias os seus 10 filhos. Quando viu seu esposo naquela situação, o homem que cuidava dela, que dava a ela conforto, que provia o alimento, que protegia ela do mal, naquela situação impotente, ela blasfemou. Quantos de nós não já blasfemou, irmão? Não já abriu a boca para murmurar e blasfemar quando estamos passando por uma situação triste? Hã? Quantos? Deus, Ele conhece cada um de nós. E sabe até onde você pode suportar a sua dor. E mesmo que você não a suporte, Ele está com você. Deus, Ele está com você no seu sofrimento. Deus, Ele está com você na sua dor, na sua angústia, na sua depressão, na sua perda, você que acabou de perder alguém, no seu desespero com essa enfermidade, com essa doença que está talvez te consumindo, ou talvez você esteja tendo uma melhora, mas tem medo de piorar de novo, ou sabe, e tudo aquilo que vai consumindo o coração e a mente do ser humano, que nós somos seres humanos, nós somos frágeis diante de situações que nos deixam impotentes. E Deus, Ele, com a sua misericórdia, Ele pode operar o milagre. Você viu a diferença de eu afirmar que Ele vai? Não é falta de fé não, irmão. Isso é ausência de prepotência. Porque muitos falam, Deus vai operar o milagre, receba. Não, irmão, eu não decreto nada. Eu não determino nada. Eu sou um instrumento de Deus quando Deus toca o meu coração para me orar por alguém. O poder é dele, não é meu. A cura não está no tom da minha voz, dizendo eu profetizo, eu determino, eu decreto. Não. O poder de Deus está com ele. E muitas das vezes ele faz sem você nem precisar pedir. Quando você cansa, às vezes, de orar. Quando você perde as suas forças. Quando você perde a fé. Ah, mas pastor, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você está esmurecido, Ele vem e faz. Ele pode fazer na primeira oração e Ele pode fazer na última oração. E Ele pode fazer quando você não tem mais esperança e não está nem orando mais. O poder é dele. E Ele pode não fazer. Você acha que eu gosto de falar isso, irmão? Que Deus pode não curar? Que Deus pode não fazer? Que Deus pode não te tirar dessa situação? Ele pode, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Você não faz o que quer, irmão, muitas vezes? Por que Deus não pode fazer o que Ele quer? Mas a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda,
Nós poderemos dizer aquele monte, saia dali e vá para ali, e ele vai. Que a nossa fé venha prevalecer, que a nossa fé venha continuar. Que a nossa fé venha esperar esse milagre que nós tantos esperamos, porque se for para depender de pessoas, vai ser um pouco difícil, irmão. Como eu disse no começo dessa mensagem, o levita passou, não estava nem aí. O sacerdote também não esquentou a cabeça. E veio o samaritano. Ou seja, de dentro da igreja, é difícil. Te mandar uma mensagem, perguntar como é que você está, orar por você, perguntar se você está precisando de alguma coisa. Vai perguntar para quê, irmão? Sabe que você está precisando, vai perguntar para você falar que está e ele ficar com a nossa sinuca de bico. Porque, tipo, você está precisando de alguma coisa? Tô. De quê? Disso. Vai ficar na sinuca de bico, você vai ter que dar um jeito de arrumar para ele. Então é melhor não perguntar, né, pastor? Né? Melhor. Pastor, obreiro, irmão, que quando tá tudo bem, bate nas costas. Ô, glória! Mas quando o bicho tá pegando, meu irmão, um trem esquisito, parece que toma um chá de sumiço. O cara some, sabe? Quando as coisas estão tudo bem, meu irmão, é um grude, sabe? Uma melação, uma babação, uma falta de sinceridade, uma hipocrisia, uma falsidade dos infernos. Mas quando o bicho pega, meu irmão, perna para que te quero. Igual aquele desenho do Leão da Montanha, saída pela direita, vaza, não quer nem saber. Mas Deus, ele não te abandona. Deus, ele não abandona você. Ele está com você todos os dias, isso você pode ter certeza. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por toda a eternidade. Eis que estarei convosco todos os dias. Creia que ele está com você, irmão. Porque ele está aí com você. Ele está aí nesse sofrimento, nesse problema no seu casamento, nesse problema com seus filhos, algum problema que possa ser uma enfermidade, ou o garoto já está danado, começando a aprontar. Ore, continue orando, continue crendo, continue fazendo a vontade de Deus. Porque mesmo que todos te abandonem, Ele, o Senhor, o Pai, o Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus não te abandonará. Não te abandonarão. Estão aí com você. E como esteve na vida de Jó, como esteve no sofrimento de Jó e no sofrimento daquela mulher, ele o levantou, curou suas feridas e deu a ele tudo de volta. E a palavra de Deus diz que foi em dobro. A única coisa que Deus não precisou restaurar foi a mulher de Jó. Continuou sendo a mesma. Deus podia fulminar ela ali, né, irmão? Deus podia fulminar ela ali, blasfemou dela, amaldiçoa isso que é o Deus e morre. Não, mas ela não amaldiçoou. Ela amaldiçoou, ela disse para o marido amaldiçoar o Deus dela, Deus dele, e morrer. Abandona esse Deus, amaldiçoa ele. Mas Deus entendeu a dor daquela mulher. Ele entendeu a dor de uma mãe, de uma esposa que estava à beira da loucura. E não imputou culpa a ela, apenas restaurou o que tinha se perdido. E Deus, ele pode sim, e ele pela fé, ele vai restaurar na minha vida, na vida da minha família, na vida de sua família, na vida da sua mulher, na vida dos seus filhos. Ele vai restaurar e ele vai abençoar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abra os seus olhos, você aí que é uma pessoa que é egoísta,
uma pessoa que não está nem aí para os outros. Que essa mensagem venha realmente ter confrontado você, ter deixado você com bastante raiva de mim. Eu não me importo, eu não estou nem aí. Não esquenta a cabeça. Esse é o meu trabalho, foi para isso que Deus me chamou. Para confrontar, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, o pecador. Foi para isso que Deus me chamou. E você que está sofrendo aí, irmão, tenha fé. Deus, ele sabe o que faz. A mensagem que eu li de Charles Spurgeon. Não pense, ô crente, que o seu sofrimento, as suas tristezas estão fora dos planos de Deus. Eles são necessários para que esses planos sejam concretizados. Lá na frente as coisas podem ser diferentes. Lá na frente você pode contar uma história que vai edificar a vida de outra pessoa. Amém? E eu quero crer que o que você está passando não é para a derrota. Que essa enfermidade não é para a morte. Mas sim para a glória de Deus. Que esse momento, essa tristeza, essa angústia, essa quebradeira, esse desemprego, não é para o fim, mas é para a glória de Deus, para que você venha edificar vidas através do seu testemunho também. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.